Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e estamos de volta. Acabaram as férias da Dona Café e já aproveita que agora que a gente tá de volta, ativa o sininho aí no Spotify ou em qualquer lugar onde você esteja ouvindo para ativar as notificações e não perder nenhum novo episódio. Assim, sempre que eu postar, você recebe um alerta aí no celular e na hora já pode ouvir o café fresquinho. E, gente, hoje, nesse episódio de estreia de 2024, eu trago pra vocês um caso que eu nunca tinha ouvido falar, mas ele é tão chocante e surpreendente que eu não sei como ninguém fala sobre ele. Eu encontrei esse caso por acaso, quando eu tava fazendo pesquisa nos jornais, né, da década de 70, 80, e enquanto eu tava procurando sobre outra coisa ali na coluna policial, me aparece esse caso. E quando eu li, meu Deus, eu fiquei assim, eu tinha que procurar mais, tinha que saber mais e não encontrei informação nenhuma na internet, ninguém fala sobre esse caso. E aí eu decidi falar, né? Porque, olha só, é um caso que mostra como uma mulher foi de mãe adotiva a amante e assassina. É uma história bem complexa, completamente torta, com uma trama que podia ser de novela das 9. Eu vou contar pra vocês hoje a história de Geni Coelho e Alcides Razeira de Freitas. E fiquem até o final, vai ter bolo. No caso, o bolo é uma reviravolta, porque nesse caso, quanto mais você acha que tá tudo resolvido e indo tudo bem, tem mais surpresa pela frente. E sem delongas, eu quero ir direto ao caso, porque esse é daqueles. Não esquece de seguir o Café com Crime no Instagram e no Twitter, pra depois vocês me contarem o que acharam desse episódio. E com isso, bora começar do começo? I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Em 1979, o município Colombo, no Paraná, estava em pleno crescimento. Considerada a maior colônia italiana do estado, a cidade atualmente conta com mais de 200 mil pessoas. A sua maior taxa de crescimento aconteceu nas décadas de 70 e 80. É uma cidade interessante, com bastante turismo, uma região rica geograficamente, possui belíssimas paisagens e também conta com a herança cultural dos imigrantes italianos. Ou seja, boa comida e vinho, com certeza você encontra por lá. Era um lugar agradável, apesar de ser mais calmo, mais pacato do que é hoje, um lugar ótimo para famílias, principalmente na década de 70, um lugar promissor. E foi nesse período de maior crescimento da região, no final dos anos 70, que um crime cruel e cheio de reviravoltas aconteceu. Uma história bizarra, que surpreendentemente não recebeu atenção nem na época e nem depois, mas marcou para sempre a vida de algumas pessoas que jamais esqueceriam daquele crime. Uma delas foi a professora que encontrou o corpo. O seu nome permaneceu no anonimato, portanto vamos chamá-la de Ana. Na manhã do dia 16 de novembro de 1979, a professora Ana saiu de casa e fez o seu caminho costumeiro em direção à escola onde ministrava suas aulas. Era uma sexta-feira, geralmente um dia feliz, onde podia dispensar os alunos para ter um ótimo fim de semana, o dia mais aguardado de todos. Porém, essa sexta-feira foi tudo menos rotineira, tudo menos feliz. Enquanto passava pela margem da estrada, nas terras de propriedade de Mariano Alceu Cavacim, no bairro de Morro Grande, a Ana se deparou com algo que de início ela não soube identificar. Havia um colchão velho de acampamento jogado na beira da estrada e em cima algo carnudo, escuro, sem uma forma muito definida. Mas quanto mais a professora olhava, mais a forma se parecia humana. Logo, Ana entendeu que estava de frente com o corpo carbonizado de um homem. A cena era forte,
O rapaz estava deitado no colchão com as mãos amarradas para frente, o seu rosto coberto por um saco plástico e a pele do corpo completamente queimada, carbonizada. Perturbada e atordoada, a professora desviou da cena do crime e correu para o local mais próximo com uma linha telefônica para alertar as autoridades policiais. Imagino eu que a professora Ana tenha, no mínimo, chegado atrasada à escola. Isso se teve cabeça para dar aula naquela manhã de sexta-feira. Eu, pelo menos, não teria. A imagem de um corpo carbonizado num colchão, na beira da estrada do meu caminho, no meu caminho de sempre para o trabalho, seria o suficiente para eu liberar a turma e ficar em casa refletindo sobre a fragilidade da vida e a crueldade em como às vezes ela acaba. Enfim, graças à professora Ana, o corpo foi descoberto com rapidez e a polícia técnica foi capaz de apurar pistas no local do crime. Ao que tudo indicava, o homem ainda não identificado teria sido queimado vivo, provavelmente na madrugada daquela sexta-feira. A prioridade número 1 da perícia era descobrir a identidade da vítima. O corpo pertencia a um homem de aproximadamente 25 anos, que tinha 1,70 m de altura. Porém, a gravidade dos ferimentos causados impossibilitaram definir a cor de sua pele ou traços marcantes capazes de ajudar na sua identificação. Mesmo com as roupas bem queimadas, foi possível determinar que o rapaz usava calça de veludo, camisa branca e tênis. Em seus bolsos foram encontrados um bilhete e resíduos de um material que posteriormente foi classificado como dinheiro. Aqui, a polícia já pôde descartar que o crime tenha se tratado de um latrocínio, pois que ladrão queimaria dinheiro, né? Literal mesmo. O corpo também não apresentava sinais aparentes de perfuração por faca ou arma de fogo. E o fato de suas mãos e os pés estarem amarrados, a corda usada, embebida em gasolina e um saco plástico cobrindo o rosto, né, como se fosse uma máscara, tudo isso dava a entender que o rapaz tinha sido morto por vingança, principalmente porque, segundo alguns policiais, assaltantes não agem desta maneira. O crime era pessoal, passional. E a única forma de desvendar os assassinos era primeiro descobrir quem era a vítima. Com a perícia realizada na cena do crime, o Instituto Médico Legal recolheu o corpo naquela tarde para que exames necroscópicos fossem realizados, na tentativa de descobrir quem e o que, de fato, causou a morte da vítima. Começava então um mistério que foi parar por alguns dias nas páginas do Diário do Paraná e o Diário da Tarde, os jornais mais locais. O que me choca muito um caso como esse não ter ganhado uma repercussão nacional. Já no sábado, no dia 17 de novembro de 1979, o caderno policial exibia em grandes letras o título: "Cadáver carbonizado estava amarrado". O crime tão cruel fez com que o jornal comparasse a pacata Colombo dos anos 70 a grandes metrópoles, onde a violência insistia em se fazer presente na vida das pessoas. Aquele corpo, amarrado, queimado, com um saco em seu rosto, jogado num colchão à beira da estrada, chocou tanto a comunidade de Colombo que um dia depois, as páginas do Diário do Paraná questionavam: "Carbonizado morto em culto satânico?" Como vocês podem ver, os jornais estavam bem investidos nessa história, em fazê-la ganhar repercussão de qualquer jeito, mesmo que pelo sensacionalismo. E, incrivelmente, neste caso, quem acabou desvendando a história foram eles, os repórteres policiais. Mesmo com todo o requinte de crueldade empregado na morte da vítima e com informações que permitiam a identificação do corpo, a polícia não demonstrou grande interesse em desvendar o mistério. Por isso, no sábado de manhã, dispostos a levantar a identidade da vítima, vários jornalistas passaram a trabalhar incansavelmente, contando apenas com aquele bilhete encontrado num dos bolsos da calça semi-queimada usada pelo rapaz. Numa investigação mais próxima do pedaço de papel, concluíram que se tratava provavelmente de um carnê de pagamento de uma loja de imóveis. Por sorte, as chamas não chegaram a destruí-lo por completo e nem mesmo foram capazes de transformar em cinzas um nome que estava nesse carnê. Foi através dessa informação que os repórteres foram parar na porta da residência de Dona Irene Razeira, no município de Pinhais. O local fica a menos de 10 quilômetros de Colombo. Irene era mãe de um rapaz chamado Alcides Razeira de Freitas, de 17 anos, que, segundo ela, estava desaparecido há 4 dias.
Apesar da pouca idade, a vida de Alcides era complicada. O menino não tinha pai, a sua mãe solteira e humilde entregou sua guarda aos avós, o que mais pra frente só complicou tudo, e Alcides passou a ser disputado por seus parentes como se fosse um objeto de interesse comum a todos. Foi tudo muito conturbado e essa trama familiar acabou levando Alcides, fatidicamente, a conhecer a pessoa que anos depois tiraria sua vida. Mas vamos começar do começo, né? Alcides era o filho mais velho de Irene Razeira de Freitas, a mulher localizada pelos jornalistas graças ao bilhete em seu bolso. O seu pai biológico era um homem conhecido apenas pelo nome de Justiniano Dias de Almeida Neto, que não assumiu a criança e caiu no mundo, deixando toda a responsabilidade nas costas da mãe. Solteira e sem condições financeiras, a Irene decidiu entregar Alcide aos cuidados de seus pais, Ângelo e Rosa Razeira. Os avós do garoto o assumiram, mesmo com as dificuldades que tal responsabilidade impunha. Aparentemente humilde, a mãe de Alcides se casou com José de Freitas, que era funcionário do Departamento de Estradas de Rodagem, e passaram a viver em uma casa na rua Etiópia, na cidade de Pinhais. Tiveram juntos outros 3 filhos, esses sim criados pelo casal. Mesmo tendo conhecido Irene após o nascimento do seu primogênito, o José de Freitas registrou Alcides como se fosse o seu filho biológico, dando ao garoto o seu sobrenome e o tornando Alcides Razeira de Freitas. Parece um gesto muito legal, muito bacana, mas na prática não quis dizer muita coisa. O José e Alcides nunca criaram nenhum tipo de laço afetivo e apesar de Irene e José estarem criando 3 filhos juntos, Alcides não foi convidado para voltar para casa e ser criado com a mãe e os meio-irmãos. Talvez a questão financeira tenha de fato pesado nessa decisão, de deixar a criança aos cuidados dos avós. Mas, verdade seja dita, de todas as crianças daquela família, apenas Alcides viveu fora do seio familiar. Quando Alcides completou 14 anos, as dificuldades aumentaram muito para seus avós. A dona Rosa adoeceu e já não tinha mais condições de cuidar do adolescente. Para ajudar o casal de idosos, uma vizinha que morava a 1 quadra deles acolheu Alcides em sua casa e passou a criá-lo como seu filho. Seu nome era Geni Coelho, uma mulher de 52 anos, mãe de 3 filhos, Edson, que era da idade de Alcides, e outras 2 filhas mais velhas, já adultas, casadas, não moravam mais em casa, chamadas Margarete e Jeanette. Ela disse que aceitou ficar com Alcides em sua casa, pois, abre aspas, ele andava espalhado de um lado para o outro, e como eu me dava muito bem com os seus avós, gostava do menino, falei que poderia ficar com ele. Aliás, seria uma boa companhia para o meu filho, como realmente o foi. Fecha aspas. Já debaixo do teto de Geni, o Alcides e o Edson desenvolveram um forte laço de amizade. Juntos passaram a estudar na Escola Técnica Federal, onde fizeram o curso de Eletrotécnica. Os dois eram tratados sempre como irmãos, e Geni Coelho passou a ser chamada de mãe adotiva de Alcides. Ela era bastante ativa na vida dos filhos e tratava Alcides com igualdade em casa, tanto que chegou a conseguir emprego para o rapaz como mensageiro na empresa metropolitana, mais especificamente na Copel. Parecia que Alcides finalmente tinha encontrado um lar, uma família que o queria, um lugar onde ele não era um peso a ser criado, e sim parte ativa de uma comunidade cheia de amor e carinho. Além dos laços familiares na casa da família Coelho, Alcides mantinha uma relação de amizade com Sebastiana das Dores Ferreira de Araújo, que trabalhava como empregada doméstica na casa de seus avós. Conhecidos classificavam o relacionamento como uma amizade profunda. Alguns até, rola aquele burburinho de que fosse um namorico. Ou seja, estava tudo muito bem, tudo muito bom para Alcides. E foi assim sua vida durante 3 anos, até ele completar 17 anos de idade. Só para vocês terem uma noção de como Geni Coelho realmente acolheu Alcides durante esse período, acolheu ele como filho mesmo, depois que a história toda do assassinato veio à tona e os jornalistas publicaram o caso nos jornais, eles foram em busca de uma foto de Alcides. Afinal, o corpo queimado não permitia que tivessem ideia de como seria o seu rosto. Por isso pediram foto para a mãe biológica, a dona Irene, mas ela não tinha. Bateram então na porta dos avós, da Rosa e do Ângelo, mas o casal também não possuía nenhuma foto de Alcides.
Então, eles indicaram Geni Coelho, dizendo que ela que criava Alcides e devia ter. Foi então que os jornalistas acabaram na casa de Geni. Quando informaram que Alcides estava desaparecido, pois sim, eles não falaram nada de que ele estava morto, né, para não causar um impacto tão grande. Disseram a Geni que ele sumiu e precisavam de uma foto do menino para pôr nos jornais. A Geni ficou muito triste e chorou, ficou mega impactada. E então, ela entregou uma foto de Alcides a eles. Ela era a única de todos os familiares de Alcides que possuía uma imagem do garoto. Na foto, Alcides parece mais novo, talvez da época que começou a morar por lá, com os seus 13, 14 anos. Tem cabelos pretos, pele clara, olhos escuros, um sorriso contido, quase inexistente, um olhar baixo, um pouco sério, talvez um pouco tímido. Geni chorava e chorava ao olhar a foto. Enfim, Geni parecia considerar Alcides mais da sua família do que qualquer outra pessoa envolvida na vida de Alcides. Infelizmente, essa convivência tão próxima dos dois foi cortada abruptamente em julho de 1979. Por algum motivo não muito bem explicado, a sua mãe, a dona Irene, e o padrasto, José, entraram na justiça para reaver a sua guarda. Mesmo o garoto estando desde que nasceu jogado na casa dos avós, depois na casa da vizinha, para a justiça não era nada estranho a mãe biológica pedindo para ter a guarda do filho de volta. E a Irene era uma mulher que já tinha uma família estruturada, já criava outros filhos e criava bem. Então, por que não dar a guarda para ela, né? E assim foi feito. Irene e José ganharam de volta a guarda de Alcides, que teve de deixar a casa de sua mãe adotiva, né, da Geni Coelho, deixar para trás o seu irmão de consideração, o Edson, deixar para trás também a escola onde estudava e se mudar para a casa da mãe. Acabou que nesse processo de morar com a dona Irene, o Alcides também perdeu o emprego. A verdade é que Alcides não tinha interesse nenhum em morar com a mãe, só foi perda atrás de perda indo para lá. Ele foi levado a contragosto. Mas, como ele ainda era menor de idade e havia ordem judicial, o menino não teve escolha, teve que ir. E como qualquer garoto de 17 anos contrariado, o que Alcides fazia? Fugia da casa da mãe e ia de volta para a casa dos avós e de Geni Coelho. E isso deixava o seu padrasto enfurecido. No início de novembro de 1979, José de Freitas teve que ir mais uma vez buscar Alcides da casa dos avós e dessa vez ele estava tão puto que teve uma discussão acalorada com a dona Rosa e o seu Ângelo. E nisso ele soltou uma ameaça em alto e bom som. Segundo o avô de Alcides, o Ângelo, o seu padrasto disse que se ele fugisse novamente para nossa casa, nos mataria a todos, ao garoto, a mim, a minha esposa e a Geni, esta senhora que nos ajudou a criá-lo. 15 dias depois dessa briga, dessa ameaça, Alcides foi encontrado morto. Além do seu avô Ângelo, assim que Geni ficou sabendo do desaparecimento de Alcides, ela acusou o padrasto do garoto como possível culpado por qualquer coisa que viesse a ocorrer com ele. Os jornalistas colocaram o padrasto no radar, mesmo que a polícia ainda nem tivesse acordado para essa investigação. E o homem estava ali figurando já entre os suspeitos. Agora imagina, né? Você é o repórter policial. Você estava lá na cena do crime, viu o corpo, encontrou o carnê com o endereço, veio parar na porta da casa da dona Irene e do padrasto José e você descobre toda essa trama familiar com lances novelescos, né? O que você faz? Você fuça mais ainda a vida de todo mundo, para poder traçar uma hipótese do que poderia ter acontecido com Alcides e ir em busca de possíveis suspeitos, porque, é claro, você tem que entregar uma matéria para o jornal e tem que vender, né? Pois bem, foi daí que surgiu aquela manchete questionando se talvez Alcides não teria sido vítima de um ritual satânico. E como chegaram nisso? Vendo que o padrasto de Alcides talvez tivesse bons motivos para o matar, até mesmo tinham, né? Uma testemunha relatou a ameaça e tal. E aí, com isso, foram ver qual era a do José de Freitas e descobriram algo que levantou a hipótese do ritual. José era pai de santo, de um terreiro em Pinhais. Aí, pronto, né?
vamos de caso Evandro tudo de novo, porque não pode ter alguém ligado a religiões de matrizes africanas próximo da vítima que é isso, vira caso de ritual satânico. E eu adoraria dizer que isso aconteceu porque estamos falando de um caso dos anos 70, mas infelizmente ainda ocorre hoje em dia. Então, por conta disso, vamos a uma pequeníssima explicação. Bem simples. O pai de santo, ou o Babalorixá, é uma figura importante nas religiões de matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé. Eles têm funções muito específicas, né? São religiões com hierarquias. E uma dessas funções na verdade, são funções sacerdotais, né? Como fazer consulta aos orixás. E eles também têm funções administrativas, onde eles são responsáveis por tudo que acontece na casa, como a quantidade de filhos de santo dali, como as pessoas são atendidas, enfim, eles são os responsáveis por aquele ambiente. Então, não é uma pessoa que vai sair por aí fazendo sacrifício humano, tá? Não é assim que funciona, não. Aliás, não tem essa de religião hoje em dia, né, que faz sacrifício humano. Quem escutou o caso Evandro já ouviu muito o Ivan Mizanzuki explicando bastante sobre isso. Ele é uma pessoa especialista nessa questão de história, religiosidade e tudo mais. Então, vale super a pena para quem não escutou. Mas a gente viu nesse caso aqui um início quase desses preconceitos, né? Os jornais da época tinham muito esse preconceito com as religiões de matrizes africanas, tinha essa desinformação, então eles logo noticiaram essa hipótese de que o padrasto de Alcides poderia ter se vingado do garoto Fujão ao torná-lo vítima de um culto diabólico, né? Sacrificando o rapaz em alguma encruzilhada e depois o queimando ali. E isso só por ele ter a religião que ele tinha, que não tinha nada a ver com ritual, de novo, vou repetir 40 mil vezes, porque, né, pânico satânico, né, gente? Bom, apesar do José de Freitas parecer suspeito, com certeza não foi isso que aconteceu. Essa linha nem foi seguida pela polícia e, na real, não passou de um caso escancarado de intolerância religiosa mesmo. O que José tinha feito para parecer suspeito não tinha nada a ver com ele ser pai de santo, e sim pelo fato dele ter ameaçado realmente os avós de Alcides, né, naquele dia que ele foi buscá-lo. Pois bem, além da teoria escrota aí do ritual e do padrasto, os jornalistas levantaram uma outra história interessante sobre a vida de Alcides. Uma trama com um viés mais romântico. Alcides estaria enfrentando problemas com uma mulher. Não se sabia se uma mulher jovem ou mais velha, mas que a gravidade da situação também poderia ter provocado a sua morte por vingança. De repente, familiares dessa moça ou algum marido traído poderiam ter dado cabo à vida do jovem. Entretanto, eram apenas possibilidades levantadas pela imprensa, que inclusive chegou a publicar que tudo isso, todas essas hipóteses, poderiam ser esclarecidas desde que a polícia seguisse as pistas que os jornalistas levantaram. Foi assim a indireta, né? E foi enviada com sucesso para os investigadores. Porque assim, olha que interessante, quem levou esse caso para frente foram os jornalistas. Porque o caso começou a ser noticiado no dia 17 de novembro, um dia depois do corpo ser achado. Já no dia 18, os jornalistas estavam lá batendo na porta da Dona Irene, levantando as hipóteses sobre o padrasto, sobre o romance. E foi só no dia 21 de novembro que a polícia de fato passou a investigar o caso. Então, já tinham se passado 4 dias até eles realmente, né, se levantarem e fazer alguma coisa. E quem deu esse empurrãozinho na polícia foi o diretor da Polícia Civil do Paraná, Luiz Chemin Guimarães. Ele viu que a investigação estava largada pela Delegacia de Colombo ou que simplesmente nenhuma diligência tinha sido iniciada e ele determinou que o delegado Eduardo Rodrigues Teixeira, da Delegacia de Homicídios, assumisse o caso. Para se ter uma ideia, 4 dias depois da morte do rapaz, nenhuma declaração ou intimação haviam sido emitidas pela delegacia da cidade. O delegado estava esperando a conclusão dos exames necroscópicos para só então começar a trabalhar, o que atrasaria ainda mais o início das investigações.
Assim que soube da transferência da investigação para a Delegacia de Homicídios, um representante da família foi na delegacia para saber quais informações, já haviam sido levantadas. Mas ele saiu de lá da mesma forma que chegou, sem saber de nada e de mãos vazias. O delegado Eduardo Rodrigues afirmou que a delegacia de Colombo estava sem condições para tocar o trabalho e destacou alguns agentes para finalmente começarem a investigar. E qual foi o primeiro passo que deram? Pois é, tiveram que recorrer aos repórteres que ajudaram na identificação do corpo, que acompanharam de perto o caso desde o seu início e que mantiveram e estreitaram contatos com familiares da vítima, levantando toda a vida do rapaz na esperança de que, de alguma forma, alguma coisa surgisse e levasse até os culpados. Os policiais nem sabiam por onde começar, mas os jornalistas já tinham começado faz tempo. E sim, eu tô aqui puxando o saco da minha turminha mesmo, porque apesar dos grandes erros e sensacionalismos, esse caso não teria saído do lugar se não fossem por eles. Bom, a partir das informações dos repórteres, os investigadores deram início ao trabalho e começaram a intimar as primeiras pessoas do círculo de convivência de Alcides para depor. Eram elas, a Sebastiana, a empregada dos avós e grande amiga de Alcides, possivelmente mais que amiga, Friends. O padrasto, o José de Freitas, que havia ameaçado a vida do garoto e de seus amigos e familiares. A mãe biológica, a dona Irene Razeira de Freitas, e outros amigos dele, Celso e Negrinho, que permaneciam desaparecidos desde a sua morte. Para a polícia, tudo levava a crer que Alcides estivesse na companhia dos dois rapazes antes de sua morte, ou no mínimo estava os procurando quando desapareceu. Esses dois amigos, o Celso e o Negrinho, eram sobrinhos do padrasto, e Alcides saía muito com eles. Inclusive, estava sempre indo de Pinhais a Colombo, onde o corpo foi encontrado. A polícia não descartava a hipótese de que Alcides, Celso e Negrinho pudessem estar envolvidos com drogas. Celso e Negrinho, até então, não haviam sido localizados para prestar esclarecimentos. E, spoiler, nunca apareceriam. Essa hipótese das drogas foi ali levantada no início, mas ficou meio que por isso mesmo. A verdade é que todos estavam submersos em uma tonelada de informações desconexas e em busca de algum gancho, algum caminho que os levasse ao responsável ou responsáveis pela execução de Alcides Razeira de Freitas. Será que foi o padrasto? Foi algum romance que deu errado? Foram os amigos? Eram drogas? Era muita coisa. Sabe quando você tem muita opção, que você não sabe, assim, tem tanta roupa no guarda-roupa, eu não sei o que vestir, você acha que tá sempre sem roupa? Era tipo isso, era tanto caminho que parecia que não tinha caminho. O que sabiam de fato era que em 13 de novembro, o Alcides saiu da casa de sua mãe biológica para ir à casa dos avós, mesmo contra a vontade do padrasto, e ele também iria a uma loja chamada Móveis Pinheiro para pagar a prestação de uma compra que Irene tinha feito. No bolso levava o carnê e cerca de 300 cruzeiros que seriam utilizados no pagamento da parcela. Mesmo assim, ele pediu mais 100 cruzeiros emprestados para a amiga Sebastiana quando passou na casa dos avós. De lá, por volta das 4 da tarde, ele teria entrado em um ônibus para o centro de Pinhais, onde realizaria o tal do pagamento. Porém, Alcides nunca chegou ao seu destino. O sepultamento de Alcides aconteceu na tarde de 20 de novembro no cemitério da Água Verde, em Curitiba. Centenas de pessoas foram ao velório, entre elas muito jovens. A tristeza pela perda precoce pairava no ar. Ninguém entendia o que havia acontecido com Alcides. Não havia relatos de inimizades que pudessem levá-lo a um fim tão cruel. Apesar de toda a tristeza, o clima que se sobressaía no velório era o de revolta. E também de acusações, claro. Os familiares se dividiram em 2 grupos e se posicionaram cada um de um lado da sepultura para essa última despedida. De um lado, você tinha Irene, José e os seus 3 filhos. Estavam todos acompanhados por um policial conhecido como Bimba. O padrasto se negou a falar e evitou fotografias. Já do outro lado da sepultura ficavam os avós, Rosa e Ângelo Razeira, e a mãe de criação, sempre presente, Geni Coelho. O que ninguém imaginava era que a pessoa que mais chorou no velório e mais sentiu pela morte de Alcides era, em verdade, o seu assassino. É
é tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/Café com Crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/Café com Crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved Chief Resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. Quando a polícia recebeu o laudo necroscópico de Alcides, ficaram ainda mais confusos. Primeiro que descobriram que a vítima, primeiro tinham estimado ali que ele tinha uns 25 anos, mas na verdade ele tinha 17. Segundo, que ele não foi queimado vivo como suspeitaram. E, na verdade, ele levou sim alguns tiros, mas só puderam realmente constatar uma bala alojada na região glútea de Alcides. Sim, uma bala no bumbum. E esse fato levantou uma infinidade de outras dúvidas, Por que teriam atirado no bumbum do garoto e não em um lugar mais fatal? E o que, afinal, realmente o levou à morte? A essa altura do campeonato, já tinham descartado algumas linhas investigativas, como a de latrocínio, e restaram apenas duas hipóteses: vingança ou crime passional. Os problemas familiares de Alcides justificariam a primeira opção, a de vingança, além de que repórteres receberam telefonemas anônimos que acusavam uma pessoa da família, cujo nome não foi divulgado, que teria encarado a morte do rapaz como um alívio. A verdade é que as evidências coletadas até então não pintavam um quadro completo do que teria ocorrido com Alcides. Tudo parecia uma grande obra abstrata. Isso até a polícia passar a colher os depoimentos das pessoas envolvidas na vida de Alcides. Foi então que uma pessoa em particular mentiu tanto que acabou caindo em contradições e os policiais conseguiram dessa forma a sua confissão. E, gente, ninguém, absolutamente ninguém estava preparado para essa reviravolta que o caso do assassinato de Alcides teve. Quem assumiu a autoria do crime foi ela, Geni Coelho. Sim, a mãe adotiva do rapaz, aquela que o acolheu, que o criou junto de seu filho por 3 anos, que esteve ao lado da família no velório e no sepultamento chorando, triste, desolada, a sempre solícita Geni Coelho, confessou que matou Alcides. Segundo ela, o motivo teria sido ciúmes. E não, meus queridos, não era ciúmes da mãe biológica de Alcides que agora tinha a guarda do filho. Não era ciúmes da avó ou de qualquer outra pessoa que poderia criar o seu filho adotivo em seu lugar. Não era ciúmes que uma mãe poderia ter do filho. Gente, vocês não estão preparados porque eu vou falar agora. Porque vocês não vão acreditar. Eu também não acreditei. Foi nesse ponto do caso que a minha cabeça explodiu. Porque sim, gente, Geni Coelho tinha ciúmes mesmo do Alcides. Ciúmes carnal. Ciúmes romântico. A mulher, aos 55 anos de idade, mantinha um relacionamento amoroso, sexual, com o filho adotivo de 17 anos. O namoro, se é assim que eu posso chamar esse relacionamento, porque não faz o mínimo de sentido na minha cabeça, mas esse negócio aí que eles tinham
tinha se iniciado em 1968, um ano antes, quando Alcides tinha 16 anos e Geni 54. A diferença de 38 anos entre os amantes não foi capaz de intimidar Geni ou botar qualquer tipo de senso na sua cabeça, e ela se rendeu aos seus desejos e viveu a sua paixão por esse adolescente. Segundo ela, simplesmente aconteceu. Os dois se entendiam muito bem e assim, abre aspas, nos tornamos amantes, e isso não modificou em nada o nosso relacionamento. Fecha aspas. Como assim, mulher? Não modificou em nada o relacionamento? Pô, era um relacionamento de mãe e filho, cara. Como você pode dizer que não modificou em nada? Aliás, os jornais da época destacam o caso dos dois como um relacionamento amoroso, mas eu me recuso a aceitar que uma relação entre um adulto e um adolescente seja fruto de um sentimento recíproco. Pensa, o menino morava na casa de Geni desde os 14 anos. Conhecia ela desde que era pequeno e morava com os avós. Eles eram vizinhos, estavam sempre juntos. E isso, gente, né? Vamos lá. Segundo a lei, um menor de 14 anos é considerado vulnerável. Então, era uma relação de poder. Ela estava acima dele, era a responsável pela casa, agia como uma mãe zelosa. Não era amor recíproco, é manipulação. E o pior de tudo é que, diante dos olhos da sociedade, a Geni era uma mulher exemplar, acolhendo um garoto que foi rejeitado pela própria família. Então, assim, não dá para chamar de relacionamento amoroso. Não dá para normalizar esse tipo de relacionamento. É tudo muito problemático nesse caso. E tem mais. Se rolava algo entre eles quando Alcides tinha 14 anos, isso seria considerado estupro de vulnerável. É crime. Não importa se Alcides deu consentimento ou não, se ele, mas eu também tô apaixonado por ela. Não, ele é menor. É crime. Acabou. Pronto. Ponto. Já com 16 anos, o relacionamento com alguém, né, entre alguém de 16 e alguém com mais de 18 anos, é permitido por lei caso haja consentimento dos responsáveis. Agora, olha a situação, porque o Alcides estava sob a guarda dos avós, que deixaram Geni, a pedófila, como responsável. E assim, a Geni estava há 1 ano mantendo relações sexuais com o adolescente debaixo de seu teto, onde criava como filho. Aliás, muitas vezes mantendo essa relação no quarto, onde o próprio filho, né, o Edson, também dormia. Porque não vamos esquecer disso, tá? Na casa de Geni, além de Alcides, também morava o seu filho Edson. Ele foi criado como irmão de Alcides, super amigo de Alcides. Gente, imagina a cabeça desse menino depois de tudo? Segundo a Geni, o Edson não sabia de nada. Ela contou, abre aspas, meu filho, que tem a mesma idade dele, do Alcides, estudava e trabalhava e estava sempre fora de casa. O meu relacionamento sexual com Alcides era somente durante o dia, mas às vezes, quando meu filho estava no colégio, também. Mas ele dormia separado. Ele dormia no mesmo quarto, no qual dormia o meu garoto, que nunca desconfiou de nada. Pelo menos, nunca falou nada. Fecha aspas. As afirmações de Geni foram tão chocantes que, mesmo após a sua confissão, foi difícil para os investigadores acreditarem em sua versão. Era um misto de não acredito com não é possível, gerou muita dúvida. E por isso a polícia foi fazer o que faz de melhor, procurar provas que corroborassem com a nova versão apresentada. Passaram horas na casa de Geni Coelho procurando, junto com peritos, qualquer indício que tornassem as afirmações de Geni mais críveis. Porém, nada encontraram. Estavam para desistir, quando finalmente, no último minuto, um dos policiais viu um ponto na parede na sala da casa de Geni. E ali, naquele ponto, encontrou a prova material de que precisava. O ponto na parede era um projétil de bala de fogo. Algo que nem Geni havia percebido, talvez pelo calor do momento em que os fatos aconteceram. Depois, ela acabou recordando que um dos primeiros tiros atingiu a parede do quarto, transfixando o projétil até a sala da casa. Com provas materiais de que Geni era mesmo a autora do assassinato de Alcides, a investigação pôde seguir com uma reconstituição dos fatos. Por sinal, foi durante a reconstituição que a personalidade de uma vizinha solícita e gentil, até então apresentada por Geni,
deu lugar a uma pessoa fria que participou da reconstituição com gosto, fornecendo todas as informações com uma riqueza incrível de detalhes, não ficando margem para nenhuma dúvida com relação à sua autoria. Ela sorria, brincava com os repórteres, com os policiais e não demonstrava estar nervosa, muito pelo contrário. O detetive que fez o papel da vítima era conhecido como Amaral, e ele não foi poupado por Geni. Ele foi arrastado da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, nos fundos do quintal, depois para a Brasília, para o carro, onde transportaram o corpo. A Geni insistia em fazer tudo certinho, uma encenação perfeita. Ela estava revivendo e gostando de reviver do momento em que cometeu um assassinato. Os relatos de Geni ainda apontavam que ela teve a ajuda das filhas mais velhas para ocultar o cadáver. E apesar de terem ajudado a mãe num momento de desespero, tanto Margarete como Jeanette ficaram espantadas com as atitudes de Geni durante a reconstituição. Viram um lado da mãe que jamais conheceram. Uma mulher capaz de agir com naturalidade e frieza diante de um crime brutal. Os próprios investigadores passaram a desconfiar da sanidade mental de Geni ao longo da reconstituição. O que Geni Coelho contou sobre o caso no dia 30 de novembro de 1979 fez com que o quadro, até agora abstrato do crime, tomasse formas realistas. A história foi a seguinte. No dia em que Alcides desapareceu, em 13 de novembro, ele havia mais uma vez fugido da casa de sua mãe Irene, em Pinhais, e ido para a casa dos avós. Como desculpa para sair de casa, tinha dito para Dona Irene que iria até a loja Móveis Pinheiro para pagar uma prestação de uma compra que a mãe tinha feito. Um filho querido, exemplar, fazendo um favor para a mãe. Era essa a imagem que ele queria passar. Ele se vestiu com uma calça de veludo e uma camiseta branca, colocou o carnê no bolso e cerca de 300 cruzeiros, e lá foi ele. Na casa dos avós, se encontrou com a querida amiga Sebastiana. Conversaram um pouco e Alcides pediu a ela emprestado 100 cruzeiros. Sebastiana prontamente atendeu o pedido, nem perguntou para o que era. Quando deu por volta das 4 da tarde, Alcides disse para ela que tinha que ir na loja lá no centro de Pinhais para pagar o carnê. Ele se despediu da amiga e saiu para nunca mais ser visto com vida por ela. Acontece que Alcides mentiu para Sebastiana. Em vez de pegar um ônibus em direção ao centro, Alcides foi para a casa de sua mãe adotiva e amante, na rua Curupaitis. Chegando lá, no local onde ele chamou de lar por 3 anos, Alcides se acomodou muito bem, foi para o quarto e ligou uma vitrola. Geni, que a essa altura já estava cega de ciúmes, aproveitou que o jovem estava distraído para se armar com um revólver. Quando Alcides voltou para a sala para se juntar à amante / mãe adotiva, ele foi surpreendido pela mulher que apenas disse: "Sinto muito, meu amor, mas vou ter que te matar." Ela dispara o primeiro tiro que acaba errando e indo parar na parede. Alcides fica assustado, parecia não entender nada e antes que pudesse esboçar qualquer reação, foi alvejado com o primeiro tiro no tórax. Mesmo ferido, ele caminhou até a cozinha, em direção a Geni, que continuou atirando. Atirou pela segunda, pela terceira e pela 4ª vez. Um dos tiros pegando no bumbum de Alcides enquanto ele estava fugindo. Alcides conseguiu chegar até o armário, onde se apoiou, mas não teve escapatória. Geni deu o seu último e fatal disparo, um tiro na cabeça de Alcides. Ele cai ao chão. Mais do que depressa, Geni pegou sua vítima pelos pés e o puxou para debaixo de uma beliche, local onde até 4 meses antes, Alcides dormia em companhia de Edson. Ao que tudo indica, nesse momento, Alcides ainda estava vivo, ainda respirava. Desesperada pelo que tinha acabado de fazer, Geni limpou toda a cena do crime, preocupada que o seu filho Edson poderia chegar em casa a qualquer momento. Não queria que ele visse nada. Ela deixou tudo quase que em perfeitas condições, se esquecendo apenas de uma das balas que ficou encravada na parede. Achando que estava tudo em ordem, passou a se preocupar com o corpo.
Afinal, Edson não poderia dar de cara com o amigo ensanguentado embaixo da cama. Foi então que ela ligou para a filha Margarete Cordeiro, de 35 anos, e disse que havia feito o pior, sem contar sobre o assassinato, só deixou no ar. Fiz o pior. Sabendo que teria que lidar com algo difícil feito pela mãe, a Margarete acabou ligando para a irmã, Janete Aparecida Coelho, de 33 anos, e pediu ali reforços, tipo, vamos lá na casa da mãe, tá acontecendo alguma coisa. As duas foram imediatamente para a casa de Geni. Foi apenas lá que de fato ficaram sabendo que estavam lidando com um assassinato. Quando Geni levou as filhas para ver o corpo de Alcides, no beliche do quarto, a Margarete reparou que ele ainda estava respirando. Ela pensou em levá-lo ao pronto-socorro, mas foi impedida pela mãe. Alcides acabou falecendo minutos depois. Margarete e Geni discutiram muito. A filha disse que chamaria a polícia, mas a mãe ameaçou se matar com as 2 balas que ainda tinha em seu revólver calibre 32. Para evitar mais uma tragédia, a Margarete tomou o revólver e o escondeu. Pensou em internar a mãe compulsoriamente, já que Geni se negava a procurar a polícia. No fim de muita discussão, Margarete e Jeanette decidem ajudar a mãe na ocultação do cadáver ao ver o seu tamanho desespero. Juntas, as irmãs retiraram o corpo debaixo da beliche e o enrolaram em uma capa de coberta. Amarraram suas mãos e os seus pés para facilitar e o arrastaram para um banheiro nos fundos da residência. Quando Edson chegou em casa, por volta da meia-noite, o corpo já estava escondido e a casa limpa. Ele foi dormir sem desconfiar de nada. No dia seguinte, Margarete voltou para a casa da mãe com um carro alugado, uma Brasília, e com a ajuda de Janete, colocou o corpo de Alcides dentro do veículo, no banco de trás, deitado no colo de sua assassina. Pois sim, a Geni foi tão fria que carregou o corpo sem vida do amante/filho adotivo no colo até o local onde ele seria desovado. Por volta das 7h30 da noite, mais de 24 horas após o crime, ou seja, aqui já estamos no dia 14 de novembro, uma quarta-feira, o trio saiu do bairro de Pinhais rumo à cidade de Colombo, um trajeto rápido de aproximadamente 10 minutos. No bairro Alto do Cabral, elas tomaram a Avenida Paraná e pararam no supermercado Gasparim, onde compraram 3 litros de álcool e 2 caixas de fósforo. Acreditavam que o material era mais do que suficiente para queimar o corpo e todas as evidências que ele levava. Voltaram para a estrada, mas ali no meio do caminho ficaram na dúvida sobre a quantidade de álcool suficiente para eliminar as provas. O raciocínio era de que talvez fosse melhor ter mais álcool que sobrasse do que faltar. Então elas pararam mais uma vez, dessa vez no bar Osvaldo, na estrada de Colombo, onde compraram mais 2 litros de combustível e 2 caixas de fósforo. Restava agora buscar o local ideal para desovar o cadáver. Dirigiram até a estrada, no Morro Grande, à procura de um lugar alto e desabitado, e logo o encontraram. Então elas pararam, deram a volta na Brasília para retirar o corpo e o jogar em um desnível da estrada que tinha mais ou menos uns 2 metros de profundidade. As mulheres pegaram também os 5 litros de álcool que compraram pelo caminho, encharcaram o corpo do adolescente e o queimaram. O fogo logo se espalhou por todo o cadáver, que, como sabemos, ficou tão prejudicado pelas chamas que foi impossível determinar até a cor de sua pele. Para elas, a história de Alcides terminava ali. O crime havia chegado ao fim. Quando voltaram para suas casas, agiram como se nada tivesse acontecido. Geni, inclusive, disse que dormiu normalmente naquela noite. No dia seguinte, ela voltou a implorar que as filhas não a entregassem às autoridades, sempre ameaçando se matar. Com tamanha manipulação, a Geni conseguiu calar as filhas, que guardaram o seu sórdido segredo, tornando-se cúmplices de um assassinato. A dissimulação de Geni era tamanha que chegou a chorar quando foi informada do desaparecimento de Alcides, demonstrando profundo pesar e chegando a ser descrita pelos jornalistas como a única de todas as pessoas ligadas ao garoto que mais sentiu o seu desaparecimento. Geni, além de chorar para mascarar a verdade, também logo jogou a culpa em outro. Ela foi uma das pessoas que acusou José de Freitas, o padrasto do adolescente, como o possível culpado por qualquer coisa que viesse a acontecer ao seu filho adotivo, tão amado por ela.
E todo mundo comprou esse sofrimento. Quem desconfiaria da única pessoa que demonstrou tristeza com o desaparecimento do garoto? Por trás de todo o choro estava a culpada, a responsável por acabar com todo o futuro que Alcides tinha pela frente. Apesar da baita história, a polícia ainda precisava de uma prova que indubitavelmente ligasse Geni ao crime. Quando questionada sobre o revólver utilizado no crime, Geni disse que haviam o jogado no Rio Belém, na Vila Sofia, nos arredores de Curitiba. Seria uma prova importante de ser recuperada, mas os agentes não tinham lá muitas esperanças de encontrar aquela arma. Era como procurar uma agulha no palheiro. Mas tinham que tentar. E não é que as equipes de buscas e salvamento do Corpo de Bombeiros, acompanhada de agentes da Polícia Civil, tiveram sucesso nas buscas? Em apenas meia hora de trabalho, os bombeiros resgataram o revólver Taurus calibre 32 cano longo. Era a prova cabal. Sem sombra de dúvidas, Geni Coelho era a assassina de Alcides. Assim que soube da morte do amigo e da culpa da mãe, Edson se revoltou contra Geni e negou ter qualquer contato com a sua genitora desde então, por mais que as irmãs insistissem que ele deveria entender o lado dela. Edson nunca entendeu, afinal não tinha muito o que entender. A Geni era uma pedófila e assassinou o seu filho adotivo / amante por ciúmes. Mas faltou dizer uma coisa: ciúmes de quem? Pois bem, Geni tinha a desconfiança de que não era a única adulta na vida romântica de Alcides. Sebastiana das Dores Ferreira de Araújo tinha 25 anos e trabalhava como empregada doméstica na casa dos avós de Alcides. Sebastiana, na época, já era separada do ex-marido, José Bispo de Araújo, portanto, era solteira. Ela e o Alcides haviam desenvolvido uma amizade profunda, já que Sebastiana morava na casa dos avós dele também há 1 ano, ficando ainda mais próxima da família, compartilhava ali os mesmos ambientes. A sua amizade com Alcides era tão grande que quando Alcides pediu 100 cruzeiros emprestados, ela nem titubeou. A tal da amizade, entretanto, era vista por alguns conhecidos como profunda demais, talvez um namorico. A polícia passou a suspeitar disso também, já que quando ela foi ouvida em depoimento, parecia esconder algo mais grave, algo que talvez pudesse trazer ainda mais luz ao intricado caso. Chegaram até a suspeitar que, talvez, o ex-marido de Sebastiana tivesse ciúmes de Alcides e por isso poderia ter o matado por vingança. Porém, a doméstica negou ter tido qualquer ligação amorosa com o garoto, explicando que suas ligações eram apenas afetivas, sem segundas intenções. O seu ex-marido, por sinal, nem ao menos sabia da existência de Alcides. Então, o que ela estaria escondendo? Bem, segundo Irene de Freitas, a mãe legítima do garoto, a Sebastiana falou que precisava falar urgentemente com Alcides sobre uma ameaça, um problema de morte a que ele estava sujeito. Entretanto, a Sebastiana, ao ser inquirida, negou que houvesse falado exatamente isso para Irene. Disse que precisava falar com o garoto para lhe dar alguns conselhos, mas não que sabia de nada grave que o estivesse ameaçando. Agora, de que conselhos estamos falando? Conselhos amorosos? Será que Sebastiana sabia no que Alcides estava envolvido? Segundo Geni, sim. A Sebastiana sabia de tudo. Não só sabia de tudo, como instigava ciúmes na senhora de 55 anos. Alguns dias depois de ter confessado e reconstituído o crime, Geni Coelho passou a acusar Sebastiana de ser a responsável por plantar nela o desejo de executar o rapaz, uma espécie de autora intelectual do crime. Eu já quero adiantar que mesmo que Geni tenha sustentado essa versão por anos, a participação de Sebastiana nunca ficou provada. A segunda versão da história contada por Geni sustentava que Sebastiana a estava deixando louca de ciúmes ao dizer que Alcides tinha outras mulheres, que o negócio dele eram as menininhas, que Geni era velha e que o menino também mantinha relações sexuais com ela, o
que deixava Jenny cega de raiva. Em seu depoimento à polícia, Jenny misturava o papel de mãe com o de amante. Ela dizia que ofereceu à vítima o mesmo tratamento que o filho biológico tinha dentro de casa, mas ao mesmo tempo em que falava sobre esse acolhimento materno que deu ao rapaz e da relação de amizade, de Alcides e Edson, a Jenny deixava claro que havia uma disputa carnal entre Sebastiana e ela sobre o jovem. De acordo com Jenny, as duas tinham o mesmo propósito sexual com Alcides e que todas as vezes que pensava nessa concorrência, uma força estranha a levava a ter pensamentos horríveis sobre o adolescente. Era algo incontrolável. Segundo Jenny, abre aspas, foi ela, Sebastiana, que botou na minha cabeça que eu deveria matar o garoto, para que ninguém pudesse ficar com ele, pois a mãe legítima e o padrasto o levaram da casa dos avós com ordem da justiça. Ela foi colocando essas besteiras na minha cabeça, e como eu sou um pouco nervosa, acabei aceitando a ideia e a executei. É certo que eu cometi o crime sozinha, em minha casa, pois estava louca de ciúmes. Fecha aspas. Jenny, de 55 anos, estava com medo de perder o amante / filho adotivo para uma mulher 30 anos mais nova que ela. Segundo Jenny, Sebastiana vinha todos os dias contar para ela tudo o que Alcides fazia com ela na cama. Todas as histórias calientes entre os dois, e Jenny ficava louca, nervosa. Ela pensava que Sebastiana vinha dizer tudo isso porque queria que Jenny mandasse Alcides embora. E aí o garoto ficaria morando na casa dos avós, na mesma casa que Sebastiana, onde certamente a mulher mais jovem se aproveitaria do garoto. E por isso, Jenny fazia o contrário, acolhia ainda mais o rapaz em sua casa. Agora, vamos a um fato interessante, porque apesar de Jenny alegar que cometeu o crime por estar louca de ciúmes, o assassinato de Alcides não aconteceu no calor da emoção. Jenny já o estava premeditando há 1 mês. O que mais lhe deu forças para cometer o brutal assassinato naquele dia 13 de novembro de 1979, segundo ela, foi o fato de que Sebastiana se ofereceu para ajudá-la. Novamente, tudo isso é segundo a Jenny e nunca foi provado. De acordo com a assassina, Sebastiana disse que ajudaria no crime fornecendo um pedaço de corda e que também faria um buraco nos fundos do quintal para enterrar o cadáver. Foram dias e dias de conversas entre as duas planejando o crime, até que Jenny finalmente afirmou que não aguentava mais aquele ciúmes todo e iria matá-lo, se Sebastiana ajudasse a enterrar. E ela concordou. Porém, quando o crime realmente ocorreu, Jenny não contou para Sebastiana que havia matado Alcides e, em vez de contar com a sua ajuda na ocultação do cadáver, preferiu ter as 2 filhas como comparsas. Jenny disse que, apesar de ter ficado apavorada depois do assassinato, tudo havia saído conforme planejado. A resolução do caso, que havia ganhado as manchetes dos jornais locais, chocou a opinião pública. O fato da assassina ser mãe adotiva e amante da vítima deixou todo mundo de boca aberta, inclusive essa que vos fala. A Jenny foi capaz de enganar a todos, mas não de sustentar o seu personagem por muito tempo. O delegado Gil Correia, que assumiu o caso pela Homicídios, logo concluiu o inquérito que indiciou Jenny por homicídio, mas ele decidiu não pedir a prisão das filhas que foram indiciadas por ocultação de cadáver. Segundo ele, qualquer filho poderia fazer o mesmo em meio a uma situação de desespero, principalmente quando a mãe ameaça tentar contra a própria vida. O inquérito foi enviado para o Ministério Público e Jenny foi presa e transferida para o Presídio de Mulheres em Piraquara, um município localizado a 29 quilômetros de Curitiba, onde ela aguardou pelo seu julgamento. Só que depois de confessar e fazer uma reconstituição perfeita, de acordo com as suas próprias palavras, a dona Jenny passou a negar o assassinato. Pois é, Jenny era muito ruim de mentir. Já estabelecemos que ela não sabe mentir, gente. Pensa numa pessoa que se contraria o tempo todo e muda de versão pra cá, muda de versão pra lá, que nem muda de calcinha.
Então, primeiro ela falou que foi ela e foi tudo ela. Depois ela passou a dizer que, na verdade, a mentora de tudo foi a Sebastiana, que causava ciúmes nela de propósito. Depois ela passou a dizer que, na verdade, não foi ela, que ela nunca pegou naquela arma e quem, na verdade, executou o Alcides foi Sebastiana. Ao depor em juízo na 5ª Vara Criminal em janeiro de 1980, a Geni voltou a acusar Sebastiana, mas dessa vez adotando esse discurso de que ela era a responsável pela execução de Alcides e que a sua única ação no crime teria sido a ocultação do cadáver. Então vamos à nova versão de Geni, que alterou a história para o seguinte. Na tarde de 13 de novembro, Alcides chegou em sua casa para almoçar, depois de passar pela casa dos avós e ficar conversando com Sebastiana por alguns minutos. Depois do almoço, Geni foi para o quarto com o rapaz para mais um de seus encontros sexuais, super normais com o seu filho adotivo, contém ironia. Quando eles se despiam, a Sebastiana surgiu com um revólver em punho, proferindo ameaças e palavrões ao casal. Rolou então uma discussão acalorada entre Sebastiana e Alcides, que terminou com a mulher dando 5 disparos no rapaz, 3 dos quais atingiram o alvo. Alcides, mortalmente ferido, caiu ao chão, sem chances de socorrer o adolescente e, sob a ameaça de uma arma de fogo, a Geni ocultou o cadáver com a ajuda das filhas para encobrir o crime de Sebastiana. E também, claro, encobrir o seu romance proibido. Porém, ela ameniza a participação das filhas na ocultação do cadáver, dizendo que elas participaram minimamente, inclusive nem foram elas que atearam o fogo. Geni diz ainda que elas somente a ajudaram devido às chantagens que fez de se matar na hipótese de a polícia vir a saber de alguma coisa. Só que tinha uma coisa que não batia na história: a arma do crime. A polícia já havia constatado que o revólver era de propriedade de Geni e não de Sebastiana. Para isso, a péssima mentirosa Geni tinha uma desculpa. Ela disse que a arma lhe pertencia há 30 anos e estava enferrujada, pois ela nunca usava ou encostava no revólver. Foi quando Sebastiana encontrou a arma, uns 4 meses antes do crime, e resolveu lubrificar e esconder a arma no armário da casa de Geni, dizendo para a vizinha que caso algum bandido entrasse na sua casa, ela deveria usar a arma. Portanto, Sebastiana sabia onde encontrar aquele revólver. Resumindo, a última versão que Geni deu sobre o caso foi de que ela teria aceitado participar do crime por temer que Sebastiana a desmoralizasse perante a sociedade ao tornar público o romance que mantinha com Alcides, e que a funcionária dos avós cumprisse a palavra dela também de matar o seu filho Edson. Depois desse novo depoimento de Geni, as suas filhas Margarete e Jeanette, que respondiam o processo em liberdade, foram chamadas para esclarecer os fatos, mas elas não acrescentaram nenhuma informação relevante, ou seja, elas mantiveram a primeira versão lá da reconstituição, né? De que a mãe matou o adolescente e as chantageou para que ajudassem na ocultação do cadáver. Bom, depois de tantas histórias e versões, chegamos ao julgamento. A Geni aguardou o seu julgamento na prisão por 3 anos. A sessão teve início no dia 19 de outubro de 1982, e a estratégia da defesa foi a de negar a autoria do crime. A versão sustentada em juízo é a de que a ré teria confessado o assassinato por pressão policial e que a verdadeira assassina era Sebastiana. Mas assim, as provas recolhidas pelos peritos, como a arma encontrada no rio e o projétil na parede, além da riqueza dos detalhes concedidos durante as reconstituições, tudo desmentia Geni completamente. A certa altura, bastante emocionada, a Geni alegou não ser a monstra que todos sugeriam e que a sua maior culpa foi prestar ajuda a um menor que estava desamparado pela polícia. E apesar de eu escutar uma coisa dessas e dar vontade de voar na cara da Geni, as suas lágrimas de crocodilo foram capazes de convencer o tribunal. Após 17 horas de julgamento, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da capital do Paraná acolheu integralmente a tese de defesa e, pasmem, absolveu Geni Coelho do crime de homicídio.
A Geni foi condenada apenas pela ocultação de cadáver, assim como suas filhas. E por esse crime, ela recebeu uma pena de 2 anos de reclusão, diminuindo 2 meses por ser primária. Como ela estava presa desde dezembro de 1979, ela teve a sua pena considerada cumprida pelo juiz Ronald Groman, recebendo assim o seu alvará de soltura e deixando o tribunal pela porta da frente, livre como um passarinho. As suas filhas também foram condenadas por ocultação de cadáver, recebendo pena de 1 ano de prisão. Até aqui, a história já é super bizarra. Mas o que vem a seguir é ainda pior, porque beira o ridículo. Se prepara, pois vamos de circo. Sério, às vezes eu me sinto assim, habitando numa tenda, vestida de nariz vermelho, sapatão borrachudo e um laço no pescoço, sabe? Mas vamos lá, se liga nisso. Logo depois da absolvição de Geni, o Ministério Público, sensato que é, recorreu da decisão e assim um novo julgamento foi realizado em 1985. Dessa vez, Geni foi condenada a 16 anos de reclusão em regime fechado. Ok, parece que as coisas estão se encaminhando para um desfecho bacana, certo? Mas lembrem-se. A defesa recorreu e Geni aguardou um novo julgamento em liberdade. Foi somente em 1991, quase 12 anos após o assassinato de Alcides, que aconteceu um novo julgamento, tendo a mesma conclusão do segundo. Geni foi condenada a 15 anos de prisão. Mas calma, não criem expectativas, pois eu avisei. O mandado foi expedido em 12 de setembro de 1991, mas nunca foi cumprido. Sim, sem explicação nenhuma, o mandado de prisão de Geni Coelho simplesmente não foi cumprido. Geni nem precisou fugir. Ela permaneceu bela e formosa no mesmo endereço para onde se mudou logo após deixar a prisão e onde viveu pelos próximos 21 anos, sem ser incomodada pela justiça. Então, apesar de ter sido condenada pelo homicídio de Alcides, de ter tido uma pena decretada de 15 anos e um mandado de prisão expedido, nada aconteceu. Absolutamente nada. O caso só voltou a ser lembrado pela justiça brasileira em 2003, quando o juiz Fernando Ferreira de Moraes decidiu revisar processos que estavam paralisados há anos com a ajuda de estagiários. Eles encontraram o caso da Geni Coelho em aberto e assim o juiz expediu um novo mandado de prisão para que a agora idosa cumprisse a pena que devia. Então, no dia 12 de dezembro de 2003, 24 anos após a morte de Alcides, investigadores da Delegacia de Vigilância e Captura surpreenderam a aposentada em sua casa, cumprindo o mandado de prisão com muita facilidade. A Geni, com quase 80 anos, estava sem a dentadura, ainda de pijamas e tomando o seu chimarrão matinal quando foi acionada. Sua idade já não permitia que ela tentasse fugir, correr, escapar. Então, o único pedido que ela fez aos policiais foi para que pudesse fazer a sua mala, colocar a sua dentadura e trocar de roupa, no que ela foi prontamente atendida. Na cadeia, Geni concedeu algumas entrevistas. Para o jornal A Tribuna, ela alegou inocência, disse que nunca tirou a vida de ninguém e que nem se lembrava do nome da vítima, mas ela se recordava do nome da empregada dos avós do garoto, a Sebastiana, a quem, claro, ela continuava culpando. Ela disse que o rapaz era, na verdade, namorado de Sebastiana e sustentou a versão de que ela foi a responsável pela execução, mas como tinha dinheiro, conseguiu bancar 2 bons advogados e depois fugiu para a Bahia. De onde uma empregada doméstica tirou dinheiro para bancar 2 bons advogados? Aí eu já não sei. Mas Geni acreditava que foi o dinheiro que fez a diferença nesse caso, pois como ela alegou, abre aspas, eu não tinha nada e acabei sendo presa no mesmo mês, mas já fui absolvida há 23 anos. Sou querida pelos meus vizinhos. Acho que alguém que não gosta de mim me denunciou. Fecha aspas.
Geni ainda guardava os documentos da justiça com as datas de sua prisão em 1979 e o outro do julgamento que a absolveu em 1982. Os outros 2 julgamentos que a condenaram? Desses daí ela não guardava documento nenhum, não. Ela afirmou que pagou a sua pena e que havia comprado uma gaveta no cemitério de União da Vitória com a certeza de que aquele seria o seu próximo destino. Jamais imaginou que aos 80 anos voltaria para trás das grades. O seu advogado, Maurício Barbosa dos Santos, solicitou ao juiz do Tribunal do Júri a extinção da pena por conta da idade de Geni. Ele argumentou que se ela tivesse que cumprir os 12 anos que restavam da pena, a sanção poderia configurar prisão perpétua e que a idosa certamente morreria na cadeia. O advogado ainda apontou que o crime já estava prescrito, tinha vencido em 2001. Mas, incrivelmente, o seu pedido para liberar Geni Coelho da prisão foi negado. O juiz que assinou o mandado de prisão disse na época que o processo não estaria prescrito. Com a prisão, os dias de Geni começaram a se arrastar sem que a justiça lhe concedesse nenhum benefício capaz de devolver a sua liberdade. Ela continuou recolhida no 9º Distrito Policial de Santa Quitéria, onde passou o Natal, o seu aniversário de 80 anos, comemorado em 26 de dezembro, e também a virada do ano. Mas, como uma vovozinha simpática é capaz de amolecer até o mais duro dos corações, a Geni foi presenteada com uma festinha organizada por suas filhas. Elas levaram bolo, cantaram parabéns, presentearam a matriarca e amenizaram um pouco a sua solidão. Até os policiais participaram da comemoração. A amorosa idosinha realmente conquistou o coração de todos. Podia ser uma péssima mentirosa, mas Geni era uma baita de uma manipuladora. Para passar o tempo, a idosa recorreu ao crochê. Entre agulhas e linhas, ela pensava na vida enquanto aguardava a decisão da justiça sobre o seu caso e lamentava o fato de ter perdido a formatura da neta em uma das faculdades mais conceituadas do estado do Paraná. Ela também proibiu a visita dos netos. Dizia que não queria que vissem a vovozinha deles dentro de uma cela. Na tentativa de acelerar o processo, os advogados de Geni entraram com um pedido de extinção de punibilidade do Ministério Público, por entenderem que a idosa não oferecia riscos à sociedade e que a função da prisão é a ressocialização, o que na idade dela não teria fundamento. O juiz Fernando Ferreira Moraes, o mesmo que emitiu o mandado de prisão, afirmou que o fator idade não influenciaria em sua decisão e que ele olharia pelo lado da responsabilidade penal das pessoas, que muitos condenados fogem e morrem sem a devida punição, mas que ele analisaria o aspecto técnico. Para ele, na questão do aspecto humano, o Estado precisa dar condições para que ela cumpra a pena. E é por juízes como o seu Fernando que eu retiro o que eu disse sobre o circo, entendeu? Porque num momento eu me sinto num circo, em outro momento eu me sinto aqui o cara falando que vai dar condições dela cumprir a pena. Gente, é muito forte assim, né? Tipo, vamos seguir à risca a lei. A partir daqui, os jornais já não publicam mais nada sobre a ré Geni Coelho. Ela some das páginas como em um passe de mágica. A última informação que encontramos para a produção desse episódio é de um processo em 1º de junho de 2004, solicitando a revisão criminal da ré. Ou seja, em 2004, ela continuava atrás das grades. O julgamento desse processo aconteceu em 15 de dezembro de 2004, um ano após a sua prisão em casa, e foi julgado improcedente. Ou seja, a solicitação para liberar Geni não foi acolhida. O documento ainda reforça que o magistrado que condenou Geni em 1991 reforçou que ela demonstrou ser egoísta ao tentar manter a qualquer custo o relacionamento íntimo que mantinha com o seu amante/filho adotivo. Um relacionamento que já estava se tornando inviável, não só pelo fato de que se tornaria de conhecimento público por parentes de Geni e de Alcides, o que seria um escândalo, né? Como também porque Alcides parecia se desinteressar por Geni. No documento, lemos o seguinte escrito pelo juiz, abre aspas. No tocante às circunstâncias em que o delito se deu, vislumbra-se uma verdadeira impiedosa execução da vítima, que jamais poderia esperar tamanha reação da ré, de tal modo que o delito foi reconhecido como duplamente qualificado.
Finalmente, a intensidade do dolo revela que a ré agiu com perfeita e clara percepção dos fatos, pois não só matou a vítima à traição, como providenciou a ocultação e destruição do seu cadáver. Saliente-se que o delito à época foi de grande repercussão e comoveu a sociedade local, já que a vítima, pelo que os autos informam, era quase um filho adotivo da ré. Fecha aspas. Geni pode ter conseguido usar a sua figura de vovozinha frágil para convencer policiais e a imprensa de que merecia liberdade. Mas a justiça, depois de muitos anos, tardou e tardou, mas não falhou, conseguiu desmontar a tenda do circo e botou ordem no caso, mantendo a prisão de Geni. Entretanto, a gente não sabe exatamente por quanto tempo. Nenhuma outra notícia de Geni surge após 2004. Seu destino é incerto, permanece um mistério. Nós até entramos em contato com a advogada que moveu o processo revisional e tivemos como resposta que nem ela sabe o que aconteceu com Geni Coelho nos anos que vieram. Se Geni cumpriu pena integralmente, teria saído da cadeia já com mais de 90 anos. Hoje em dia, se ainda estiver viva, teria 99 anos. Socorro, gente! Que história é essa? É uma trama tão inacreditável, tão cheia de plot twists e personagens complexos, que eu juro que é coisa de filme, é coisa de novela, é aquela coisa, né? A realidade sempre supera a ficção, porque nem tem como imaginar uma coisa dessas. Eu tropecei nessa história por acaso, como eu falei pra vocês, e ela alugou um triplex na minha cabeça desde então. E o que será que aconteceu com Geni Coelho no restinho de vida que sobrou ali pra ela? Fica um mistério. Mas o que mais me intriga é o fato de que em 2003 ela já nem se lembrava mais do nome do Alcides. Ou fez que não lembrava, né? Mas do nome de Sebastiana, ela jamais esqueceu. Isso só mostra o quanto a rivalidade feminina foi intensa. No fim, nem era sobre Alcides. O crime, o ciúmes motivador de tudo, dava foco total não na vítima, mas na sua rival. Um crime do tipo, se eu não posso ter, ninguém vai ter. É bem triste. Todo esse caso é triste, né? E assim se foi mais uma vida de uma pessoa, dessa vez um adolescente, que simplesmente não foi acolhido dentro de sua própria casa e acabou caindo nas mãos de uma pessoa tão cruel quanto Geni Coelho. Enfim, eu vou postar amanhã, quinta-feira, as fotos desse caso lá no Instagram, o @cafécomcrime. Se você ainda não nos segue por lá, está perdendo vários conteúdos extras que eu posto de cada episódio. Teremos fotos da Geni, do Alcides, da reconstituição do crime e muitas outras. Eu vejo vocês daqui a 15 dias, em 21 de fevereiro. E até lá, aproveitem o carnaval, mas não desgrudem dos migues nos bloquinhos, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato. Pesquisa e texto por Ana Paula Almeida. As fontes utilizadas neste episódio foram Diário do Paraná, Correio de Notícias, Diário da Tarde, o portal A Tribuna e o Tribunal de Justiça do Paraná.